Você sabia que a Bíblia nos revela mensagens secretas por meio de nossos sonhos? Ao longo dos séculos, tem-se dito que Deus se comunica conosco na quietude da noite, usando símbolos e visões que, embora aparentemente simples, escondem significados profundos e transformadores. Imagine acordar e sentir que cada imagem, cada símbolo é um convite divino para descobrir uma mensagem oculta, um chamado pessoal que pode mudar o rumo da sua vida. Nesta jornada, exploraremos 17 mensagens secretas de Deus que podem se manifestar em seus sonhos. Desde a força imponente de um leão até a paz reconfortante de uma pomba, cada símbolo não apenas tem raízes nas antigas escrituras, mas também nos fala de situações e desafios cotidianos. Não se trata de interpretar sonhos como simples coincidências ou caprichos do subconsciente, e sim de enxergá-los como ferramentas que Deus utiliza para nos guiar, para nos lembrar de que, em meio às incertezas e provações, sempre há uma luz que nos orienta pelo caminho certo. Hoje, convido você a abrir a mente e o coração, a deixar de lado as dúvidas e a mergulhar na linguagem misteriosa dos sonhos. Vamos descobrir juntos como cada imagem onírica pode ser um sinal, uma pista para encontrar a força, a paz e a direção divina que sempre estiveram ao seu alcance. Prepare-se para adentrar um mundo onde o ordinário se transforma em extraordinário e cada sonho se converte em uma janela para o propósito eterno que Deus tem para você. Desde tempos imemoriais, os sonhos têm sido uma janela para entender o divino. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos. José, no Egito, interpretou sonhos que não apenas salvaram uma nação, mas também revelaram o plano de Deus para o futuro. Daniel teve visões assombrosas em meio a desafios, e Jacó, cujo sonho de uma escada que ligava o céu à terra, lhe mostrou a proximidade do divino. Essas histórias nos ensinam que os sonhos não são meras ilusões noturnas, mas potenciais mensagens carregadas de significado espiritual. Além disso, os ensinamentos de Billy Graham sempre enfatizaram a importância de ter uma fé viva e ativa. Ele acreditava firmemente que Deus usa até as experiências mais cotidianas para nos lembrar de seu amor e de seu plano. Assim, na atualidade, embora a ciência e a psicologia possam oferecer interpretações modernas para os sonhos, muitos crentes continuam enxergando neles uma oportunidade de se conectar com o Criador. Vivemos em um mundo em que muitas vezes se confunde a explicação natural de um sonho com a possibilidade de uma comunicação divina. Mas o que realmente importa é aprender a discernir essas mensagens com o coração aberto e a mente posta na fé. Imagine poder despertar a cada manhã com a certeza de que, durante a noite, Deus falou com você de maneira especial, utilizando símbolos que ressoam na sua alma. Não se trata de buscar confirmação em sinais ambíguos, mas de aprender a interpretar a linguagem da fé. Porque, embora nossos sonhos possam ser interpretados à luz da neurociência e da psicologia, existe neles uma dimensão espiritual que nos conecta ao eterno. Em muitas culturas e tradições, os sonhos foram considerados sagrados. E hoje, seguindo essa linha, vamos explorar como essas mensagens podem ser um guia prático para viver com propósito e esperança. Metodologia para interpretar sonhos à luz da fé. A interpretação dos sonhos é uma disciplina antiga e fascinante, praticada ao longo da história em diversas culturas e tradições espirituais. Desde tempos remotos, acredita-se que o que ocorre no mundo onírico não é apenas fruto do acaso ou de processos neurológicos, mas pode ser uma via de comunicação direta com o divino. Interpretar um sonho é adentrar uma linguagem simbólica, na qual cada imagem, cada emoção e cada detalhe pode ter um significado profundo e pessoal. Neste percurso, exploraremos uma metodologia prática e acessível para interpretar seus sonhos, combinando princípios bíblicos, elementos da psicologia
e a intuição pessoal. Para começar, é fundamental entender que cada sonho é único e sua interpretação dependerá, em grande parte, do contexto de vida de quem o experimenta. Não há uma fórmula universal aplicável a todos os casos, mas existem alguns passos e ferramentas que podem ajudá-lo a descobrir a mensagem que se esconde por trás de cada imagem onírica. Primeiro passo: registrar detalhadamente seus sonhos. Assim que acordar, antes que a memória se apague, pegue papel e lápis ou use um aplicativo em seu dispositivo móvel para anotar o que lembrar. É importante escrever tanto os detalhes visuais, as cores, as formas, os lugares, quanto as sensações e emoções experimentadas durante o sonho. Muitas vezes, o que parece um detalhe insignificante pode ser a chave para decifrar a mensagem global. Por exemplo, a presença de um objeto em particular, como um relógio quebrado ou uma porta entreaberta, pode simbolizar a sensação de que o tempo parou ou a abertura para novas possibilidades. Depois de ter tudo registrado, é útil reservar um momento para refletir em um estado de calma. A meditação e a oração são ferramentas essenciais nesse processo. Dedicar alguns minutos em silêncio, pedindo a Deus que ilumine sua mente e coração, permitirá que você se conecte à dimensão espiritual do sonho. A oração ajuda a se abrir para a possibilidade de que o sonho não seja apenas uma manifestação dos pensamentos subconscientes, mas sim uma comunicação carregada de propósito. Durante esse tempo de reflexão, você pode se perguntar: o que Deus estava tentando me dizer por meio deste sonho? Ou como este símbolo se relaciona com a minha vida atual? Outro aspecto fundamental é a análise do contexto pessoal. Pergunte-se o que estava acontecendo em sua vida quando teve o sonho. Muitas vezes, os sonhos refletem nossos conflitos internos, medos, desejos ou a situação emocional em que nos encontramos. Por exemplo, se recentemente você passou por uma experiência de perda ou mudança, é possível que os símbolos que aparecem em seus sonhos estejam ligados ao luto, à transformação ou à necessidade de consolo. Analisar o contexto vai ajudá-lo a diferenciar um sonho que pode ser apenas um reflexo de suas preocupações cotidianas de um que possa ser uma mensagem divina carregada de significado. Além disso, é importante conhecer o significado simbólico dos elementos mais comuns nos sonhos. A Bíblia, por exemplo, oferece um vasto repertório de símbolos que têm sido usados ao longo dos séculos para comunicar verdades espirituais. Imagine um sonho em que aparece um leão. Na tradição bíblica, o leão pode simbolizar tanto o poder e a majestade divinos, quanto um alerta sobre a necessidade de manter-se vigilante e corajoso diante de desafios. Se no seu sonho o leão se mostra imponente, mas ao mesmo tempo protetor, você poderia interpretar que está sendo convidado a reconhecer a força interior que Deus lhe deu e a confiar nessa proteção em momentos difíceis. Por outro lado, se você sonha com água, seja um rio caudaloso ou gotas suaves, esse elemento costuma representar a vida, a purificação e a renovação. A água nos sonhos pode ser um convite para se libertar de emoções negativas ou para deixar fluir o que você tem reprimido em seu interior. A chave está em observar o estado da água. Está límpida e serena ou turva e agitada? Uma imagem de água limpa e calma pode ser interpretada como um sinal de que você está em um processo de cura, enquanto uma água escura pode alertar para emoções reprimidas ou conflitos internos que precisam ser trabalhados. A simbologia dos sonhos também inclui números e cores que tiveram significado especial ao longo da história. O número 7, por exemplo, é considerado sagrado em muitas tradições, simbolizando a perfeição e a plenitude. Se em seus sonhos esse número aparece repetidamente, pode estar indicando que há um ciclo de finalização ou renovação em sua vida. Já as cores não são menos importantes. O vermelho pode representar paixão,
perigo ou amor, enquanto o azul costuma se associar à calma, à serenidade e à profundidade espiritual. Conhecer essas associações vai ajudá-lo a dar sentido aos detalhes mais sutis que se manifestam no sonho. Uma parte crucial da metodologia é o uso da intuição. Embora existam interpretações tradicionais para cada símbolo, a experiência pessoal é insubstituível. O que para alguém pode representar medo, para outro pode significar coragem e renovação. Por isso, depois de analisar os elementos objetivos do sonho, é fundamental prestar atenção à voz interior. Às vezes, uma sensação inexplicável ou um pensamento que surge ao lembrar do sonho é a chave para entender seu significado. Permita-se sentir e confiar nessa intuição, pois muitas vezes ela é a manifestação direta de sua conexão espiritual. Além disso, pode ser muito enriquecedor compartilhar seus sonhos com outras pessoas que tenham uma sensibilidade espiritual semelhante. Conversar com amigos, familiares ou membros de uma comunidade de fé pode oferecer novas perspectivas e ajudá-lo a enxergar aspectos que talvez tenha ignorado. Ao longo da história, as conversas em grupos sobre sonhos têm sido um meio de descobrir mensagens coletivas e de reconhecer padrões que podem ser úteis em momentos de crise. Às vezes, ouvir como outras pessoas interpretam símbolos semelhantes pode iluminar pontos que você não havia considerado. A sabedoria coletiva é um recurso valioso e, ao compartilhar sua experiência, você também ajuda a fortalecer a fé dos demais. Outra técnica útil é recorrer a fontes escritas e estudos sobre a interpretação dos sonhos. Embora atualmente a ciência e a psicologia ofereçam explicações racionais para a maioria dos sonhos, há inúmeros livros e artigos que exploram o aspecto espiritual e simbólico das visões noturnas. Esses textos, que combinam a sabedoria antiga com interpretações modernas, podem servir como guia para entender padrões e símbolos recorrentes em seus sonhos. Por exemplo, alguns estudos analisam como o aparecimento de determinados animais ou elementos naturais pode estar relacionado a fases de desenvolvimento pessoal ou a momentos de mudança na vida do sonhador. Mesmo que algumas teorias não sejam comprovadas 100%, seu valor está na capacidade de inspirar e de oferecer novas formas de enxergar a realidade. É importante lembrar que a interpretação dos sonhos não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de abrir um espaço de diálogo consigo mesmo e com o divino. Cada sonho é um convite à reflexão e à autoconsciência, e o que hoje pode parecer uma mensagem enigmática, amanhã pode se revelar como a peça que faltava para entender uma situação complicada ou para tomar uma decisão importante. A paciência é fundamental nesse processo. Não se desespere se, a princípio, não entender todos os símbolos ou se a mensagem não for imediata. Com o tempo e a prática, sua capacidade de interpretar os sonhos vai se apurando e você aprenderá a reconhecer os sinais com mais clareza. Outro aspecto a considerar é o ritmo com que os sonhos se apresentam. Às vezes, um único sonho pode conter vários símbolos entrelaçados, e a maneira como eles se desenvolvem ao longo da noite pode ser tão importante quanto o próprio conteúdo. Observe se há um início definido, um clímax e um desfecho. Essa estrutura narrativa pode ajudá-lo a entender a história que sua mente e espírito estão tentando contar. Por exemplo, um sonho em que no começo você sente medo, mas que depois se transforma em uma sensação de paz e segurança, pode estar indicando um processo de superação de temores, uma transição da escuridão para a luz. Esse tipo de sequência permite enxergar o sonho como uma metáfora de seu próprio crescimento e evolução. Também é fundamental distinguir entre sonhos recorrentes e sonhos únicos. Os sonhos que se repetem com frequência ao longo do tempo costumam trazer um recado que seu subconsciente tenta reforçar, algo que pode estar ligado a uma situação mal resolvida ou a um aspecto de sua vida
que requer atenção especial. Se você notar que certos símbolos ou cenários se apresentam de modo repetido, isso pode indicar que há uma mensagem importante a ser acolhida. Nesses casos, vale a pena dedicar um tempo extra para analisar esses sonhos, talvez buscando a ajuda de um mentor espiritual ou de alguém que tenha experiência na interpretação dos sonhos. A repetição é, em muitos casos, um sinal de que a mensagem divina insiste em ser ouvida. Por outro lado, os sonhos únicos, que surgem de maneira esporádica, podem ser interpretados de forma mais pontual e relacionados ao estado emocional ou às circunstâncias específicas daquele momento. Embora sua mensagem possa ser igualmente profunda, seu caráter singular sugere que estão ligados a eventos ou sentimentos concretos experimentados recentemente. Nesses casos, é útil relacionar o sonho ao que estava acontecendo em sua vida naquela ocasião e analisar se há mudanças ou decisões que você precisa tomar. Essa análise pontual ajuda a descartar imagens que, por mais impactantes, podem não ter um significado transcendente, permitindo concentrar-se no que realmente importa. A metodologia de interpretar sonhos também abrange a integração de técnicas de autoanálise. Isto é, após registrar e refletir sobre seus sonhos, é muito benéfico escrever uma espécie de diário de interpretação, no qual você anota suas conclusões, seus sentimentos e as possíveis conexões com a vida diária. Com o tempo, esse diário torna-se uma ferramenta valiosa, pois você poderá notar padrões, mudanças em seu estado emocional e a maneira como certos símbolos evoluem. Ao revisar anotações anteriores, é possível que um sonho que antes parecia confuso, depois se esclareça e ganhe um novo significado. Esse processo de retroalimentação é essencial para apurar sua intuição e para compreender melhor a comunicação divina que se manifesta por meio dos sonhos. A chave de todo esse processo é manter a mente aberta e o coração disposto a aprender. Não se limite a interpretar os sonhos de um ponto de vista exclusivamente racional ou científico. Permita-se sentir e vivenciar. A espiritualidade nem sempre se traduz em palavras lógicas. Muitas vezes, ela se expressa através de sensações, impressões e emoções que transcendem o cotidiano. Permita-se experimentar esse despertar emocional quando um símbolo faz sentido e o conecta de maneira profunda com seu interior. É nesses momentos de revelação que se descobre que os sonhos são, de fato, um meio para Deus falar de forma muito pessoal. Outro ponto relevante é a importância do silêncio e da contemplação. Em nossa sociedade moderna, repleta de ruídos e distrações, encontrar momentos de solidão e silêncio pode ser difícil, mas é justamente nesses instantes de tranquilidade que as mensagens divinas têm mais chance de aparecer. Reserve um tempo a cada dia para se desconectar do excesso de informações, meditar e permitir que sua mente fique em paz. Nessa quietude, muitas vezes se abrem as portas para revelações que de outro modo passariam despercebidas. A prática regular de meditação e oração não apenas fortalece sua fé, mas também melhora sua capacidade de interpretar e recordar seus sonhos com mais clareza. Não se esqueça de que o processo de interpretação é dinâmico e está em constante evolução. Conforme você cresce em sua caminhada espiritual, seus sonhos e a forma como você os entende podem mudar. O que em um determinado momento parecia ter um significado específico, com o tempo e a maturidade espiritual, pode revelar novas dimensões. Por isso, é importante ser flexível e estar disposto a reexaminar interpretações anteriores, reconhecendo que o aprendizado espiritual é uma jornada sem fim. Por fim, é crucial lembrar que a interpretação dos sonhos, embora seja enriquecedora, não deve substituir a ação no seu dia a dia. As mensagens que você descobre no mundo onírico servem para impulsionar sua vida, para transformá-la e para melhorar seu relacionamento consigo mesmo e com Deus. Cada sonho é um convite à transformação,
e a verdadeira sabedoria reside em como você aplica esse conhecimento ao enfrentar desafios, tomar decisões e avançar em cada passo com fé. Em resumo, a metodologia para interpretar sonhos é uma ferramenta multifacetada que combina registro minucioso, reflexão pessoal, intuição, meditação, análise contextual e diálogo com outros crentes. É um processo que exige paciência, dedicação e, sobretudo, uma abertura sincera à possibilidade de que, no silêncio da noite, Deus esteja falando por meio de imagens e símbolos carregados de significado. Cada sonho é uma chance de crescer, de curar feridas, de descobrir um pouco mais sobre quem você é e de fortalecer sua fé. Ao se comprometer com esse processo, você não apenas aprenderá a decifrar as mensagens divinas, mas também embarcará em uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual que o acompanhará por toda a vida. Que cada anotação, cada momento de meditação e cada interpretação o aproximem mais da verdade que sua alma anseia e que em cada sonho você encontre a orientação e a força que só uma conexão profunda com o divino pode oferecer. Lembre-se de que, embora a ciência moderna possa oferecer explicações sobre o funcionamento da mente durante o sono, nesse espaço entre a vigília e o descanso, há um idioma simbólico e espiritual, uma linguagem que tem sido usada por gerações para comunicar o inefável e o eterno. Permita-se explorar, questionar, sentir e, acima de tudo, confiar em que cada sonho é uma semente de revelação que, ao ser cultivada com fé e discernimento, florescerá em uma mensagem transformadora para a sua vida. Assim, cada noite se tornará uma oportunidade de receber um ensinamento único, e cada amanhecer será a prova de que, por meio de seus sonhos, o Criador o orienta, protege e impulsiona a viver com propósito e esperança. 17 mensagens secretas de Deus em seus sonhos. Antigamente acreditava-se que os sonhos eram portas abertas para realidades invisíveis, e hoje continuamos a crer que no mundo onírico se escondem mensagens repletas de sabedoria e amor. A cada noite, quando você fecha os olhos, o Criador pode lhe deixar pistas sobre o seu caminho, usando símbolos que, se você souber interpretar, o guiarão a tomar decisões com mais fé e convicção. A seguir, apresento 17 mensagens que podem aparecer em seus sonhos, cada uma com um significado especial e transformador. Mensagem 1. O leão. Imagine um leão majestoso com sua juba radiante e olhar intenso surgindo em seus sonhos. O leão é um símbolo de poder, coragem e proteção divina. Nas Escrituras, esse animal representa a força que Deus concede àqueles que confiam nele. Se, no seu sonho, aparece um leão, pode ser que você esteja recebendo um recado para reconhecer sua própria fortaleza interior. Talvez você esteja em um momento de desafio ou incerteza, e esse símbolo o convida a se erguer com determinação, sabendo que a força divina o ampara. O leão, apesar de sua figura imponente, também pode refletir um convite para deixar o medo de lado e enfrentar situações difíceis com a certeza de que você não está sozinho. Mensagem 2. A porta. Sonhar com uma porta é como se deparar com um limiar que separa o conhecido do desconhecido. A porta simboliza transições, novos começos e a abertura para caminhos insuspeitados. Quando você vê uma porta em seu sonho, é possível que Deus esteja chamando-o a deixar para trás velhos hábitos ou a encerrar etapas que já não lhe servem, a fim de se abrir a novas oportunidades. Esse símbolo o desafia a ter fé e atravessar esse limiar, confiando que o que espera do outro lado faz parte do plano divino. A imagem da porta lembra que todo final é também o início de algo melhor, e que, embora o passo possa parecer incerto, a orientação divina sempre estará ao seu lado.
Mensagem 3. A água. A água é um dos símbolos mais ricos e complexos na linguagem dos sonhos. Representa a vida, purificação, renovação e o fluir das emoções. Se você sonha com água, seja um rio caudaloso, um lago sereno ou apenas gotas suaves caindo, é provável que esteja sendo convidado a uma limpeza interior. Essa mensagem pode indicar a necessidade de se livrar de cargas emocionais ou de velhas feridas, permitindo que a graça e a energia de Deus fluam em sua vida. A clareza da água o lembra de que, ao soltar o que o sobrecarrega, você pode renascer com uma força renovada e uma perspectiva fresca, ajudando-o a avançar com segurança rumo ao futuro. Mensagem 4. O arco-íris. O arco-íris é um símbolo universal de esperança, promessa e reconciliação. Na Bíblia, é associado à aliança que Deus fez com Noé, garantindo que depois da tempestade, a calmaria virá. Sonhar com um arco-íris pode ser o sinal de que, apesar das dificuldades e das chuvas da vida, sempre há um novo começo à espera. Essa mensagem convida você a confiar na fidelidade do Criador, a lembrar que cada desafio é seguido pela possibilidade de paz e renovação. O vibrante espetáculo de cores no arco-íris não apenas enfeita o céu, mas o estimula a enxergar a beleza e a promessa em toda situação, mesmo naquelas aparentemente sombrias. Mensagem 5. A águia. A águia, com seu voo majestoso e habilidade de se elevar acima das tempestades, simboliza a visão, a superação e a renovação. Sonhar com uma águia é como receber um convite para encarar a vida de uma perspectiva mais elevada. Essa mensagem o estimula a deixar para trás limitações terrenas e a elevar mente e espírito em busca de horizontes mais amplos. Talvez você sinta que precisa mudar de ponto de vista, e a imagem da águia lembra que você tem potencial para sobrevoar os obstáculos e enxergar o quadro geral. A cada batida de asas, a águia o incentiva a confiar que, apesar das turbulências, sempre existe um céu límpido e cheio de oportunidades à sua espera. Mensagem 6. A pomba. A pomba é um símbolo eterno de paz, pureza e do Espírito Santo. Nos sonhos, a pomba aparece como um suave lembrete de que, mesmo em meio ao caos, a paz divina está sempre presente. Essa mensagem pode surgir em momentos em que você se sente inquieto ou ansioso, convidando-o a parar e a respirar fundo, permitindo que a serenidade e o consolo de Deus preencham seu coração. A pomba não traz apenas a calma, mas também o convida a buscar reconciliação, a curar antigas mágoas e a encontrar na tranquilidade o caminho para uma vida mais plena. É um sinal de que a bondade e o amor incondicional estão ao seu alcance. Basta abrir seu coração. Mensagem 7. O trono. O trono é a imagem da autoridade, da majestade e da presença inabalável de Deus. Sonhar com um trono pode ser um sinal de que você precisa reconhecer o poder soberano que rege sua vida. Essa mensagem lembra que, apesar das dificuldades e das incertezas, existe uma força superior que o guia e protege. O trono simboliza justiça, sabedoria e ordem divinas, convidando-o a tomar decisões com a certeza de que cada passo é respaldado por um plano perfeito. Ao ver esse símbolo, sinta-se convidado a se render a esse poder supremo e a confiar que, ainda que o mundo ao seu redor pareça caótico, há uma base sólida na qual você pode se apoiar. Mensagem 8. A luz e as estrelas. A luz e as estrelas são símbolos que iluminam a noite, oferecendo orientação e esperança em meio à escuridão. Sonhar com uma luz intensa ou com um céu repleto de estrelas pode ser a manifestação da clareza que Deus deseja lhe dar. Essa mensagem convida você a enxergar além das sombras e a encontrar em cada clarão um sinal de que o caminho certo está iluminado.
a luz representa a verdade, o conhecimento e a revelação divina, enquanto as estrelas, como faróis na imensidão do universo, mostram que cada pequeno brilho faz parte de um plano maior. Deixe que a luz invada seu ser e que cada estrela o lembre de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança jamais se apaga. Mensagem 9. Os anjos. Os anjos são mensageiros celestes que, ao longo da história, apareceram para proteger, guiar e confortar aqueles que caminham na fé. Sonhar com anjos é receber uma terna lembrança de que você não está sozinho em sua jornada. Essa mensagem pode se manifestar de várias formas. Talvez você veja um anjo em atitude de proteção ou em um gesto de consolo. O essencial é sentir que, nos momentos de dúvida ou desamparo, há seres de luz dispostos a acompanhá-lo. Os anjos nos sonhos o convidam a abrir seu coração e aceitar a ajuda divina, a crer que cada obstáculo pode ser superado com o auxílio dessa energia celestial que vela por você. Mensagem 10. A rocha. A rocha é símbolo de estabilidade, força e refúgio. Sonhar com uma rocha sólida pode ser interpretado como um convite a construir sua vida sobre fundamentos seguros e firmes. Essa mensagem o estimula a deixar as incertezas de lado e a se apoiar naquilo que é eterno e inabalável: a fé em Deus. A rocha representa essa base firme que, por mais intensas que sejam as tempestades, sempre o sustentará. Se no seu sonho a rocha surge como um santuário no qual você pode se abrigar, é um sinal claro de que você possui um pilar interno, uma âncora espiritual capaz de superar qualquer adversidade. Aproveite esse recado para reforçar suas convicções e lembrar que, no divino, você sempre encontrará um lugar seguro. Mensagem 11. A cruz. A cruz é o emblema central do cristianismo, símbolo de sacrifício, redenção e amor incondicional. Sonhar com uma cruz pode ser um poderoso sinal de que é hora de refletir sobre o significado de sacrifício e de transformação pessoal. Essa mensagem o convida a compreender que, embora a cruz represente sofrimento, ela também é a porta para uma vida cheia de esperança e salvação. Ao ver a cruz em seus sonhos, sinta o chamado para deixar de lado seus medos e abraçar a possibilidade de renascer em toda situação. É um lembrete de que, através da dor, se abre o caminho para uma nova vida e de que cada desafio pode ser superado graças ao imenso amor que se derrama por meio desse símbolo. Mensagem 12. O Cordeiro. O Cordeiro, símbolo de inocência e sacrifício, aparece nos sonhos como imagem de pureza e redenção. Na tradição bíblica, o Cordeiro é reconhecido como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sonhar com um cordeiro pode ser um convite a recuperar a pureza interior, a se desfazer do que mancha sua alma e a se aproximar com humildade da graça divina. Essa mensagem o desafia a deixar para trás atitudes que o afastam da paz e a abraçar a simplicidade e a inocência que caracterizam uma fé verdadeira. Permita-se sentir a ternura e a compaixão que o Cordeiro transmite, e deixe que sua imagem o inspire a ser mais gentil consigo mesmo e com os outros. Mensagem 13. O trigo e a colheita. O trigo e a colheita são símbolos de abundância, de bênção e da realização dos planos divinos. Sonhar com campos dourados de trigo ou com uma colheita farta é sinal de que grandes bênçãos estão a caminho. Essa mensagem o convida a enxergar cada esforço como uma semente que, com tempo e dedicação, dará frutos. Assim como nos relatos bíblicos, o sonho de José anunciava tempos de prosperidade e de escassez, esse símbolo lembra que a vida é cíclica e que cada etapa tem seu momento perfeito. Aceite a ideia de que aquilo que hoje você semeia, seja em trabalho, amor ou fé, se transformará em colheita abundante se confiar no processo e na provisão divina.
Esse sonho o incentiva a ter paciência, a trabalhar com esperança e a reconhecer que cada conquista é uma manifestação do plano perfeito de Deus. Mensagem 14. O azeite. O azeite sempre foi um símbolo poderoso de consagração, cura e bênção. Sonhar com azeite é um convite para deixar que a graça e a luz de Deus fluam em sua vida, trazendo consigo um processo de transformação interior. Essa mensagem recorda que, assim como o azeite é usado para ungir, para curar e para consagrar, você também pode ser transformado pelo amor divino. O azeite no sonho pode indicar que chegou o momento de deixar para trás feridas antigas e de se abrir para a cura profunda que apenas uma fé sincera pode oferecer. Preste atenção à textura, ao brilho e à quantidade de azeite em seu sonho, pois esses detalhes podem definir o tom do recado. Um azeite abundante e radiante convida você a mergulhar em um processo de renovação, enquanto uma gota singela pode ser o sinal de que, mesmo o mínimo, tem valor imenso quando se trata da graça de Deus. Mensagem 15. A videira e a parreira. A imagem da videira e da parreira é um símbolo de união, crescimento e da conexão vital que temos com o divino. Sonhar com uma vinha frondosa, com ramos que se entrelaçam e produzem frutos, é sinal de que sua vida está destinada a florescer em plenitude se você permanecer ligado à fonte da vida. Essa mensagem o convida a nutrir seu relacionamento com Deus, a permitir que cada experiência, por menor que seja, contribua para o florescimento do seu ser. A videira ensina que, sem uma conexão constante com a fonte espiritual, até mesmo a vida mais abundante murcha. Então, se você ver uma vinha em seus sonhos, sinta o convite para manter viva e ativa essa ligação, para regar com fé cada recanto da sua existência e para confiar que, por meio dessa união, você poderá dar frutos que beneficiem não apenas sua vida, mas também a das pessoas ao seu redor. Mensagem 16. A oliveira e seu ramo. A oliveira, com seu fruto e sua seiva, é símbolo de paz, cura e provisão integral. Sonhar com um ramo de oliveira evoca a imagem da pomba que levou a Noé o sinal de esperança e o convida a abraçar uma mensagem de reconciliação e bem-estar. Esse símbolo lembra que, em meio às adversidades, sempre existe a possibilidade de restaurar a harmonia, de encontrar um refúgio de paz e de confiar que cada detalhe da criação está repleto de um propósito divino. A oliveira o chama a deixar para trás disputas e a buscar a cura, tanto física como espiritual, reconhecendo que a verdadeira paz se constrói de dentro para fora. Permita-se sentir a leveza e o aroma do ramo de oliveira em seu sonho, e deixe que essa imagem o inspire a promover a paz em seus relacionamentos e em seu entorno. Mensagem 17. Os números sagrados, 7 e 144.000. Por fim, chegamos à mensagem dos números sagrados. Embora à primeira vista possam parecer simples algarismos, no mundo dos sonhos e na Bíblia, os números carregam um significado profundo. O número 7 tem sido, por séculos, símbolo de perfeição, plenitude e de um ciclo completo. Sonhar com o número 7 pode ser interpretado como um sinal de que você está atingindo um estado de maturidade espiritual ou de que um ciclo de sua vida está prestes a se encerrar para dar lugar a um novo começo. Já sonhar com o número 144.000 convida você a reconhecer que pertence a uma comunidade maior, uma família espiritual que transcende o individual e se integra no plano divino. Essa mensagem lembra que, mesmo que você se sinta pequeno ou insignificante, faz parte de uma ordem perfeita e de uma rede de amor e proteção que vai além do que é visível. Esses números o encorajam a confiar que cada passo seu está em sintonia com o grande desígnio do universo e a ver em cada cifra
um lembrete da sabedoria eterna. Cada uma dessas mensagens secretas fala de modo pessoal e único, lembrando que, ao interpretar seus sonhos, você acessa uma linguagem simbólica que tem o poder de transformar sua vida. Não se trata de buscar explicações racionais para cada imagem, e sim de se abrir para a possibilidade de que o que você vê em seus sonhos é um chamado para crescer, para se curar e para se aproximar mais da verdade divina. Talvez, em uma só noite, você se depare com vários desses símbolos. O leão que o instiga a ser valente, a porta que o desafia a dar um salto de fé, e a água que o convida a limpar as emoções que o impedem de avançar. A combinação desses elementos não é casual. É uma coreografia divina, criada para lembrar que cada aspecto da sua vida, do mais imponente ao mais sutil, está impregnado do amor e da orientação de Deus. Conforme você avança em seu caminho, perceberá que essas mensagens não são meras coincidências, mas sim peças fundamentais de um quebra-cabeça espiritual que vai se formando dentro de você. Cada símbolo ressoa de modo particular com suas vivências, seus medos, seus sonhos e seus anseios. E é justamente nessa interseção que o pessoal se funde com o divino, onde cada sonho se transforma em uma oportunidade de se reconectar com a essência de seu ser e com a presença inabalável do Criador. Não se esqueça de que interpretar seus sonhos é um processo em constante evolução. Com o tempo, à medida que você amadurece em sua jornada espiritual, talvez descubra novos sentidos para símbolos que antes pareciam óbvios. A sabedoria que os sonhos trazem é dinâmica e se renova a cada experiência, possibilitando que você veja o mundo com outros olhos e compreenda que, embora cada noite seja única, a mensagem de Deus permanece constante. Ele está sempre disposto a guiá-lo, protegê-lo e lembrá-lo de que, mesmo na escuridão, existe uma luz que nunca se apaga. Permita-se vivenciar cada uma dessas mensagens de coração aberto. Reflita sobre o que cada símbolo significa para você no contexto da sua vida. E não hesite em compartilhar suas experiências com outros que, como você, buscam em seus sonhos uma conexão mais profunda com o divino. Ao fazer isso, você verá como cada relato pessoal se soma a um coro de testemunhos que reforça a ideia de que, na vasta rede da existência, cada sonho é uma nota que contribui para a sinfonia do amor e da orientação de Deus. Que o leão o inspire a enfrentar seus desafios com valentia, que a porta o incite a atravessar para novos horizontes, que a água o purifique e renove, que o arco-íris o encha de esperança, que a águia o eleve a novas alturas, que a pomba lhe traga paz, que o trono lhe recorde a soberania divina, que a luz e as estrelas iluminem seu caminho, que os anjos o acompanhem a cada passo, que a rocha lhe ofereça um abrigo inabalável, que a cruz lhe fale do poder transformador do sacrifício, que o cordeiro lhe devolva a inocência perdida, que o trigo e a colheita lhe anunciem a abundância que está por vir, que o azeite derrame sobre você cura e bênção, que a videira o conecte à fonte de vida eterna, que a oliveira o convide à paz e, por fim, que os números sagrados façam de você parte de um plano perfeito e eterno. Cada uma dessas 17 mensagens é uma peça do grande quebra-cabeça que Deus preparou para você. Um lembrete de que, em cada sonho, há uma lição, uma oportunidade de crescer e um convite para se aproximar mais dele. Confie que, enquanto você se aventurar no mundo onírico, descobrirá não apenas os segredos que o universo tem a lhe oferecer, mas também a infinita sabedoria e o amor que Deus derrama em cada experiência de sua vida. Integração de testemunhos e exemplos reais. Integrar testemunhos e exemplos reais na interpretação dos sonhos é uma prática enriquecedora que nos conecta não apenas aos ensinamentos bíblicos e aos símbolos tradicionais,
mas também a experiência vivida de centenas de pessoas que sentiram a mão do divino em suas noites. Ao compartilhar seus relatos, esses testemunhos nos oferecem uma janela para a realidade de como Deus pode falar por meio da linguagem onírica e de como cada sonho, por mais simples ou enigmático que pareça, pode se transformar em um guia para a transformação pessoal. A seguir, apresento uma ampla exposição que reúne histórias e exemplos reais, reflexões pessoais e casos de vida que convidam a enxergar o mundo dos sonhos sob uma perspectiva de fé e renovação. Alguns anos atrás, em uma pequena comunidade de fiéis, formou-se um grupo de estudo dedicado exclusivamente à interpretação de sonhos. Esse grupo se reunia mensalmente em um ambiente acolhedor, onde cada participante se sentava em círculo e compartilhava suas experiências noturnas. Entre eles estava Helena, uma mulher de meia-idade que havia passado por um período de grande incerteza após perder o emprego e enfrentar uma crise pessoal que ameaçava abalar sua fé. Helena contou que, por várias noites, sonhara com uma porta enorme, adornada com relevos antigos e luzes tremeluzentes ao redor. A princípio, a imagem a aterrorizava, pois a porta parecia fechada e distante. Mas, conforme compartilhava sua experiência, outros membros do grupo lhe explicaram que essa porta simbolizava a transição para um novo começo. Inspirada pelas interpretações do grupo, Helena decidiu ver seu sonho como um sinal de que precisava deixar o passado para trás e se abrir a novas oportunidades. Poucos meses depois, encontrou um novo emprego que não apenas lhe trouxe estabilidade, mas também a permitiu redescobrir sua vocação e paixão pelo ensino. Seu testemunho se tornou um exemplo vivo de como o sonho da porta pode representar a manifestação de uma mudança profunda, um chamado divino para atravessar rumo a um futuro cheio de esperança. Outro relato comovente vem de Miguel, um jovem universitário que passava por um período de indecisão em relação à sua carreira profissional. Em meio a uma fase de intenso estresse, Miguel começou a sonhar repetidamente com uma águia que alçava voo majestosamente. Em seus sonhos, a águia voava alto, afastando-se das nuvens escuras e atingindo alturas aparentemente inalcançáveis. Ao despertar, Miguel sentia-se inspirado e, ao pesquisar o simbolismo da águia em textos sagrados, entendeu que essa ave representava a capacidade de elevar-se acima dos problemas e encontrar uma visão mais clara da vida. Motivado por essa experiência, Miguel decidiu repensar seu futuro e optou por cursar engenharia ambiental, convencido de que seu propósito era contribuir para a proteção da natureza e a busca de soluções sustentáveis para os desafios globais. O relato da águia, nesse caso, lhe ofereceu uma nova perspectiva, mostrando que os sonhos podem ser uma bússola que orienta em momentos de encruzilhada mental. Outro caso diz respeito a Carmen, mãe solteira e empresária, que compartilhou com seu grupo de interpretação de sonhos uma experiência profundamente marcante. Em uma noite especialmente conturbada, Carmen sonhou com água cristalina que caía em forma de chuva suave, inundando aos poucos um campo seco e empoeirado. A princípio, o sonho a deixou confusa, pois ela se perguntava que significado a água poderia ter em meio à aridez que enfrentava nos últimos meses, marcada por estresse e falta de apoio. No entanto, ao refletir sobre o simbolismo da água, Carmen percebeu que o sonho representava uma purificação, uma oportunidade de se livrar de cargas emocionais e se renovar. Inspirada, ela decidiu tirar um tempo para cuidar de si, fazer mudanças em seu negócio e buscar ajuda em sua comunidade. Com o tempo, notou que seu ânimo melhorava e que seus relacionamentos pessoais se fortaleciam, como se a água tivesse lavado feridas antigas e lhe dado nova vida. Para Carmen, a água em seus sonhos foi a confirmação de que a renovação era possível e de que, em meio à adversidade,
Deus sempre provê um meio de voltarmos a florescer. Da mesma forma, encontramos o testemunho de Raul, um homem que havia perdido alguém querido e estava imerso em uma profunda tristeza. Raul contou que, em várias noites, sonhara com uma pomba branca que pousava delicadamente em seu ombro, transmitindo-lhe uma sensação de paz e consolo. A princípio, não entendia como uma imagem tão sutil podia aliviar sua dor, mas, aos poucos, percebeu que a pomba lhe lembrava de que, apesar da ausência física de seu ente querido, o espírito e o amor continuavam presentes em sua vida. A pomba, símbolo de paz e do Espírito Santo, tornou-se um lembrete de que, nos momentos mais sombrios, Deus envia pequenos sinais de esperança, capazes de transformar a tristeza em uma aceitação serena e repleta de gratidão. Raul encontrou nesse sonho forças para iniciar um processo de luto saudável e para honrar a memória de seu ente querido, criando um pequeno memorial em casa e compartilhando sua história com outros que passavam por perdas semelhantes. Seu testemunho virou um farol de esperança para quem buscava entender que a dor não é o fim, e sim uma etapa rumo a uma paz mais profunda. No âmbito da transformação pessoal, o sonho do leão também deixou marcas em muitas vidas. Mariana, uma jovem que sofrera abusos na infância, relatou que durante anos tivera pesadelos recorrentes em que um leão imponente aparecia diante dela. Com o tempo, graças à ajuda de conselheiros espirituais e terapeutas, ela passou a ver no leão não apenas a lembrança de um passado doloroso, mas também a representação da força e da proteção que havia desenvolvido em seu interior. Ao interpretar seu sonho, Mariana compreendeu que o leão simbolizava sua capacidade de enfrentar seus medos e reivindicar sua dignidade. Essa nova visão permitiu que ela se libertasse das correntes do passado e transformasse a dor em uma energia poderosa de superação. Hoje, Mariana é defensora dos direitos humanos e uma inspiração para muita gente, e sua história mostra que até mesmo as imagens mais assustadoras podem se tornar emblemas de força e renovação quando são interpretadas corretamente. A história de José, um testemunho relatado em várias comunidades de fé, é outro exemplo de como os sonhos podem ser mensageiros de grandes mudanças. José, um homem que havia perdido o rumo e se sentia preso em um ciclo de escolhas equivocadas, começou a ter sonhos nos quais aparecia um trigo dourado, estendendo-se até onde a vista alcançava. Embora, a princípio, o sonho parecesse enigmático, pouco a pouco José foi percebendo que o trigo simbolizava a abundância e a oportunidade de colher os frutos de seus esforços. Motivado por essa revelação, ele optou por mudar radicalmente de vida. Deixou um emprego que não o satisfazia, dedicou-se aos estudos e, ao longo do tempo, abriu um pequeno negócio que não só melhorou suas finanças, como também o permitiu ajudar outros em sua comunidade. Seu testemunho enfatiza a importância de prestar atenção a detalhes aparentemente simples que, dentro de um sonho, podem ser a chave para redirecionar uma vida estagnada rumo a um futuro de esperança e prosperidade. Além desses relatos individuais, vale mencionar a experiência coletiva que ocorre em encontros e retiros espirituais. Em um desses encontros, realizado em um ambiente de oração e reflexão, um grupo de jovens compartilhou seus sonhos durante uma jornada intensiva de meditação. Destacou-se a história de Luiz, que confidenciou que, em um período de crise pessoal, sonhava repetidamente com uma rocha imponente que lhe servia de abrigo seguro em meio a uma tempestade. Sempre que aquela rocha aparecia, Luiz sentia que, apesar das circunstâncias adversas, havia uma base firme em seu interior que o mantinha de pé. Ao compartilhar sua experiência, vários jovens se identificaram com esse símbolo, reconhecendo na rocha a base inabalável de sua fé. Esse encontro
não apenas fortaleceu a convicção de cada participante, mas criou uma rede de apoio na qual os testemunhos se entrelaçavam, demonstrando que os sonhos, mais que simples imagens, são instrumentos poderosos que unem as pessoas em uma busca conjunta por paz, força e redenção. Um exemplo igualmente significativo vem de um testemunho recolhido em um blog dedicado à espiritualidade e à interpretação de sonhos. Relata-se a história de um homem chamado Andrés, que, em meio a uma crise emocional e profissional, começou a sonhar repetidamente com uma cruz brilhante que aparecia em locais inesperados. Na escuridão de seu quarto, a caminho do trabalho e até mesmo em sonhos lúcidos. A princípio confuso, Andrés passou a pesquisar o simbolismo da cruz e descobriu que, na tradição cristã, esse símbolo não representa apenas sacrifício e sofrimento, mas também redenção e a promessa de uma vida renovada. Convencido de que seu sonho era um chamado para transformar sua dor em esperança, Andrés deu início a um processo de mudança pessoal que incluiu terapia, orientação espiritual e um compromisso renovado com sua comunidade. Sua história, publicada no blog, inspirou milhares de leitores que se viram refletidos em suas palavras e encontraram em sua experiência a força para enfrentar seus próprios desafios. Da mesma forma, a comunidade online vem sendo um espaço fértil para o compartilhamento de testemunhos de sonhos que contêm mensagens divinas. Em fóruns e grupos de Facebook dedicados à interpretação onírica, há inúmeros relatos em que os participantes descrevem como, por meio dos sonhos, receberam sinais para tomar decisões cruciais ou para curar feridas profundas. Um desses testemunhos fala de uma mulher que sonhou com azeite sendo derramado sobre ela. Em seu relato, conta que essa imagem lhe veio em um momento de doença e desespero, quando sentia que nada poderia curar seu corpo ou sua alma. Ao interpretar o sonho, entendeu que o azeite representava unção e cura divinas. Aos poucos, ela passou a adotar hábitos de vida mais saudáveis, a fortalecer sua fé e a buscar um ambiente de apoio espiritual. Com o passar do tempo, superou a enfermidade e se tornou defensora dos remédios naturais e de uma espiritualidade integral. Sua história, amplamente compartilhada online, mostra como algo que parecia um sonho trivial pode ter profundas implicações em nossa saúde física e emocional. Além dos testemunhos pessoais, muitos líderes e pastores têm integrado em seus sermões a importância de prestar atenção aos sonhos. Em uma pregação memorável, um pastor descreveu como, durante uma vigília de oração, vários membros de sua congregação compartilharam sonhos nos quais surgiam símbolos como a videira, o trigo e a pomba. Cada um desses elementos foi interpretado como um sinal de abundância, renovação espiritual e a lembrança de que Deus sempre provê, até mesmo nos instantes mais sombrios. Ao ouvir esses testemunhos, a congregação experimentou um clima de esperança e união, sentindo que suas próprias lutas pessoais faziam parte de um plano maior. Essa vivência coletiva reforça a ideia de que os sonhos não são fenômenos isolados, mas parte de uma comunicação constante entre o humano e o divino. Outro aspecto interessante é como os testemunhos de sonhos influenciam a área terapêutica e a espiritualidade contemporânea. Alguns psicólogos e terapeutas espirituais começaram a integrar a interpretação de sonhos em seus atendimentos, reconhecendo que os símbolos oníricos podem ser uma janela para o subconsciente e, ao mesmo tempo, um reflexo da dimensão espiritual do indivíduo. Em sessões de terapia em grupo, há relatos de pessoas que, ao compartilhar e analisar sonhos, conseguiram se libertar de traumas antigos e encontrar em suas experiências noturnas uma nova perspectiva para lidar com a rotina. Essas práticas, que unem a ciência da mente à sabedoria ancestral, demonstram-se ferramentas poderosas de cura integral, e seus testemunhos têm sido reunidos em diversos livros e conferências.
A integração de testemunhos e exemplos reais na interpretação de sonhos também nos faz refletir sobre a universalidade de determinados símbolos. Embora cada experiência seja singular, muitos dos elementos que surgem nos sonhos transcendem culturas, idades e contextos sociais. A imagem do leão, por exemplo, que simboliza força e coragem, aparece em relatos de diferentes partes do mundo, desde civilizações antigas até a atualidade, provando que, nas profundezas de nossa psique, existem arquétipos compartilhados que nos ligam a uma sabedoria ancestral. Esse fenômeno, chamado de inconsciente coletivo, foi estudado por grandes pensadores, como Carl Jung, e suas ideias se harmonizam com a visão espiritual de que Deus se comunica por meio de símbolos universais. Dessa forma, os testemunhos de sonhos com leões, portas, água ou anjos não tratam apenas de vivências individuais, mas ressoam com uma verdade que ultrapassa tempo e espaço. Para muitas pessoas, compartilhar seus sonhos e interpretações torna-se uma forma de validar sua caminhada espiritual. Em comunidades de fé, presenciais ou virtuais, os testemunhos sobre sonhos criam redes de apoio em que cada experiência é recebida e analisada com o carinho de quem entende que, por vezes, o inexplicável é justamente a prova de um recado divino. Esse intercâmbio de vivências propicia um ambiente de confiança e abertura em que ninguém se sente julgado, mas acolhido, na busca por respostas e na descoberta do cuidado de Deus. Cada história compartilhada comprova que, não importando quão escuros sejam os momentos, há sempre uma luz a nos guiar, e essa luz se manifesta por meio dos sonhos. Por fim, é essencial ressaltar que a integração de testemunhos e exemplos reais na interpretação dos sonhos nos convida a viver de maneira mais consciente e a manter uma atitude de alerta às mensagens que recebemos. Não se trata de transformar cada sonho em profecia exata, mas de aprender a escutar essa voz interior e a perceber que, nas profundezas de nosso ser, há uma ligação direta com o divino. Ao partilhar nossas narrativas, nos abrimos e aprendemos com a experiência dos outros, enriquecendo-nos e descobrindo que, por mais particular que seja cada caminho, todos buscamos a mesma verdade, a mesma paz e o mesmo amor eterno. Em suma, a integração de testemunhos e exemplos reais na interpretação de sonhos é uma ponte que une a experiência pessoal, a sabedoria ancestral e a orientação divina. Esses relatos nos mostram que, em cada sonho, do mais simples ao mais complexo, há um recado destinado a nos inspirar, curar e guiar em nossa jornada. Que as histórias de Helena, Miguel, Carmen, Raul, Mariana, José e tantos outros sirvam de motivação para que você também se anime a registrar seus sonhos, refletir sobre eles e partilhar sua vivência. Pois na união das nossas experiências, descobrimos que cada sonho é uma semente de transformação e que, quando nutrida com fé e compreensão, ela pode florescer em mensagens que mudam vidas. Que cada testemunho e cada relato o inspire a ver seus sonhos não como meras imagens fugazes, mas como portas abertas para um universo de possibilidades, em que a voz de Deus se manifesta no idioma do simbólico e do eterno. E que, ao dividir suas experiências, você contribua para formar uma comunidade de fé que se enriquece com a sabedoria coletiva, onde cada sonho é mais um passo rumo à concretização de um propósito maior. Porque, no entrelaçamento de testemunhos, encontramos a força para acreditar, a inspiração para agir e a esperança de um futuro iluminado pela presença constante do Criador. Conclusão. Ao chegar ao final deste percurso, é importante recordar que cada sonho é um convite. Um convite para olhar além do cotidiano e descobrir em cada símbolo um recado pessoal de Deus. Exploramos desde o rugido do leão, que nos chama à força, passando pela porta que abre novos horizontes,
até a luz que ilumina nossos caminhos e a videira que nos conecta à fonte de toda a vida. Cada uma dessas 17 mensagens é uma peça do grande mosaico que Deus preparou para você. Um sinal de que, em seus sonhos, há uma orientação, uma lembrança de que você não está só nesta caminhada. A chave está na interpretação sincera, no desejo de se conectar ao divino e na confiança de que, a cada imagem onírica, Deus está agindo em sua vida. Não se trata de buscar respostas exatas ou fórmulas infalíveis, mas de abrir o coração e estar disposto a acolher a sabedoria que vem do alto. Como nos ensinou Billy Graham, a fé é a ponte entre o visível e o invisível, e cada sonho pode ser essa ponte que conduz a um encontro transformador com Deus. Lembre-se de que cada símbolo, seja o leão, a pomba, a cruz ou os números sagrados, manifesta o amor e a proteção de Deus. Eles estão lá para lembrá-lo de que, embora a vida seja repleta de incertezas e desafios, há uma voz que o guia e uma mão que o sustenta. No fim, a mensagem é clara. Confie na provisão divina, abrace a mudança e permita que cada sonho o leve a um entendimento mais profundo de sua fé e de seu propósito neste mundo. Para quem deseja se aprofundar ainda mais nesse mundo fascinante dos sonhos e no simbolismo bíblico, há inúmeros recursos e testemunhos que podem servir de guia. Livros de interpretação bíblica dos sonhos, sermões de Billy Graham e estudos online oferecem um vasto conteúdo que complementa o que compartilhamos aqui. Sugerimos que você explore esses recursos, que participe de comunidades de fé, onde esses assuntos sejam debatidos e, acima de tudo, que mantenha viva a conversa com Deus por meio da oração e da meditação. A Bíblia, em sua sabedoria infinita, nos lembra em cada página que tudo tem um propósito, desde o menor detalhe até as coisas mais grandiosas. E no desenho perfeito da criação, até o mais simples dos sonhos pode conter uma mensagem eterna. Não deixe de registrar seus sonhos, de analisá-los e de compartilhar suas experiências, pois cada história pode ser a fagulha que acenda a fé em outros corações. E se em algum momento você duvidar ou se sentir sobrecarregado, lembre-se de que não está só. Deus fala de várias maneiras, e os sonhos são apenas uma delas. Mantenha-se firme, busque sempre sua orientação e confie em que, toda noite, ao fechar os olhos, você abre uma janela para o infinito, onde se revelam segredos que transformarão sua vida. Nesta caminhada, cada experiência, cada símbolo e cada mensagem é um convite para crescer, renascer e viver com a certeza de que, em cada sonho, Deus está lhe mostrando o caminho para uma vida repleta de esperança, amor e propósito.